Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os mistérios celestiais são maiores do que você pensa. William Shakespeare dizia: existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Eu tenho três vídeos para compartilhar com vocês: um sobre teletransporte, um outro sobre UFO e um outro sobre dimensões, tá? Então eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus familiares, amigos, com a galera, porque realmente é algo assim surreal. Se você gosta desse conteúdo, esse aqui é um prato cheio para vocês, tá? Nós vamos acompanhar esses vídeos aqui e você vai entender que o sobrenatural às vezes é mais natural do que a gente pensa, tá? E lembrando, quem quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha só, esse vídeo aqui, ó. Esse rapaz, ele tava caminhando junto com essa mulher aqui, ok? Só que aí, cara, olha só. Eu sei que muita gente vai dizer assim, Humberto, esses vídeos podem ser fakes. Pode, cara, eu não descarto a hipótese. Só que a gente tem que pensar o seguinte, meu irmão. Existe disco voador atravessando dimensões. Existe anjo celestial que comanda o negócio todo. Existe o governo das trevas. Reptiliano, extraterrestre. Meu, vamos dar um voto de credibilidade para as coisas que estão acontecendo também, né? Ou será que não existe o sobrenatural? É claro que existe, você sabe muito bem disso, né? Então vamos só dar um voto de credibilidade e de certo modo eu creio que isso aqui é real, tá? Olha só, a tradução do espanhol é: alguém sabe o que foi que passou, né? Alguém sabe o que aconteceu? Então tem uma mulher, tem um cara, eles estão caminhando e de repente a mulher some, ó. E aí o cara, ele fica desesperado, né? Se você for analisar o contexto, você fala, meu, o que que tá rolando, cara? Como é que pode? E ela voltou, ó. Olha só. Ela voltou, né? E ela sem entender, sem entender. Cara, eu já trouxe lá no meu blog pessoal, eu já trouxe um documentário falando que muita gente, mais de 10% da população já foi abduzida. 10% da população do planeta inteiro já foi abduzida. Só que a pessoa não lembra. A pessoa não lembra que foi abduzida. Existe um bloqueio mental, peço perdão, que a pessoa não consegue lembrar que foi abduzida. E aí existem casos de hipnose que a pessoa faz para recuperar a memória que está bloqueada. Só que tem alguns detalhes que eu acho muito interessante. Por exemplo, quais indícios você tem hoje de abdução, que você foi abduzido? Primeiro indício de, primeiro, primeiro indício de abdução. Peço perdão para minha voz e alergia, tá? É basicamente o seguinte: você estava trabalhando no campo, mexendo com horta, mexendo com, com plantação, mexendo na sua oficina. E aí você sabe que aquele horário é 1 hora da tarde, né? Aí de repente você vai lá, olha pro horário e você vê 3 horas, 4 horas da tarde. Só que você não entende. Você não entende. Você olha e fala, pô, peraí. Era 1 hora da tarde há 1 minuto atrás. Eu acabei de olhar o relógio e agora são 4 horas da tarde. O que eu fiquei fazendo? Às 2, às 3 e às 4. Essas 3 horas que passou, o que eu fiquei fazendo? E muitas vezes você não sabe, mas existe isso, esse é um documentário que as pessoas são abduzidas, elas nem sabem que são abduzidas. E aí, por exemplo, você está dirigindo um carro para você ir a algum lugar e de repente o percurso gasta 4 horas. Só que você chega em 1 hora, chega em 2 horas. Ou simplesmente
Você não se lembra como que você chegou no tal lugar. Quantas pessoas que não se lembram como que elas chegaram em tal lugar? Então, é um fenômeno de abdução, né? Onde as pessoas são abduzidas, tá? Geralmente, esse processo de abdução, eles fazem experimentos genéticos, científicos, e vou ser bem honesto, eu não considero uma boa coisa, né? Eu sempre tenho um pé atrás, eu sempre tenho a Bíblia como referência na minha vida. Mas fato é, existem documentários que afirmam que 10% da população mundial, uma de cada 10 já foi abduzida e nem lembra que foi abduzida. Então, olha a coisa interessante, vamos acompanhar o vídeo aqui, olha só. Esse aqui é outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha lá, ó. A pessoa some, o cara fica desesperado, e aí de repente, passa um tempo, a pessoa aparece de novo, ó. E ela olha pra cima, olha pros lados. E outra coisa, olha como que o cabelo da mulher, ele tá pra cima. O que que isso significa? Ah, mas por que o cabelo da mulher tá pra cima? Energia estática. Isso mostra que o que abduziu ela tem muita energia estática. Olha o meu cabelo dela tá pra cima. E aí ela olha sem tentar entender. E aí entra uma coisa. Esse é fato, fato computado entre as pessoas que estudam ufologia, que o cara não lembra que foi abduzido. Ele não lembra, cara, não lembra. A pessoa não lembra. Ela pensa assim, por que que eu tô parado aqui? E aí ela vai e corre, né? Aí eu falo pra vocês, quantas pessoas que não são abduzidas, né? Quantas pessoas que não são abduzidas? A pessoa cai, a coisa mais louca do mundo, ó. Ela caiu e ela não lembra, ó. Não lembra mesmo que aconteceu, o cabelo totalmente estático. Ela corre e sem muita referência, né? E o vídeo termina. É o que eu digo para cada um de vocês. Isso que você viu acontece aos milhões. Muitas vezes a pessoa desaparece, ninguém nem fica nem sabendo, nunca mais volta. Eu sempre, uma coisa que eu faço na minha vida é eu peço a Jesus Cristo para que sempre envie um anjo, um sentinela, para resguardar a minha família, principalmente a minha família, para que esse anjo esteja acima da minha casa, da minha propriedade, resguardando a minha família. Aí você fala, ah, mas por que um anjo? Lembra bem, anjo é extraterrestre, ele não nasceu na Terra. E os anjos estão acima dos OVNIs, acima dos Greys, dos reptilianos, porque foram eles que criaram. E os anjos de Deus, que não deserdaram do céu, não deserdaram, não desobedeceram a Deus, eles são mais fortes do que os caídos. Então, eu peço a Jesus, de forma humilde, né, mas com muita convicção, para que envie um dos teus anjos, né, que é um número incontáveis de anjos, para que resguarde a minha família. E tem dado muito certo, né? É isso que eu faço, porque a gente não pode, esse mundo que nós vivemos, nós não podemos viver sem a proteção espiritual, né? Tem esse vídeo, eu vou rodar esse vídeo aqui para vocês, né? Mas isso aqui, pessoal, é o seguinte, isso aqui é fake, tá? Já tô adiantando para vocês, tô cantando a carta. Esse vídeo aqui, ele é fake, não é real, tá? Esse vídeo aqui não é real, esse vídeo aqui é fake. Mas por que que eu trouxe esse vídeo para vocês? Eu procurei, eu não encontrei. Acontece o seguinte, quando houver a inversão magnética, né, o céu que é azul, ele vai ficar alaranjado. Só que não só o céu vai ficar alaranjado, como nós vamos conseguir ver os mistérios que estão do outro lado. Tá entendendo? Então, por exemplo, hoje a gente não consegue ver o que está do outro lado, porque a luz está apontando para a gente. Quando a luz apontar para cima, em vez de apontar para a gente, nós vamos conseguir ver o que está no céu. E aí, teve um pesquisador russo que ele desenvolveu um. Eu não sei te explicar, eu não sou cientista, mas ele desenvolveu um espelho, um vidro, que quando você olha para o céu, você consegue avistar os OVNIs. Eu já trouxe esse vídeo aqui no canal. Ele pega um espelho, ele está olhando para um apartamento, ele tá com o espelho, ele consegue ver o OVNI. Aí ele consegue ver a movimentação do OVNI. Sem o espelho, ele não consegue ver. Pois bem, isso aí que acontece. Um outro cientista russo, ele fala que esse disco, na verdade, ele foi descoberto por alienígenas, né, onde uma nave caiu,
e que quando você usa, você consegue ver exatamente o que está atrás do domo, atrás da abóbora celestial. E aí ele fala que tem OVNI para cima de todo mundo. Esse vídeo eu não vou conseguir traduzir para vocês, mas ele fala que quando pega ele fala que quando pega esse cristal, você consegue ver tudo que está escondido no céu, e ele fala que tem um nave voadora, disco voador para cima de todo mundo, cara. É um enxame de disco voador. É isso que ele fala com esse aparelho. Só que aí não tem como gravar e explicar isso. Aí fizeram computação gráfica, tá? Mas é basicamente isso, ó. O que ele fala é o seguinte, ó, que é disco voador para tudo quanto é lado, ó, que você consegue ver, tá vendo, ó? Você vê aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma prisão celestial, ok? Isso aqui, ó, toda a estrutura que você vê, os mistérios que tem no céu, ó, vendo? E os discos voadores para tudo quanto é lado, ó. E ele fala que está usando esse espelho que foi encontrado para ver tudo, ó, para poder ver tudo. E que vê muita, muita, muita coisa que ele não fazia ideia, né? Só que aí é óbvio que é computação gráfica, pessoal, tá? Tudo isso aqui é computação gráfica, ó. Dá para ver claramente que essas naves aqui são CGI, tá? Mas por que que eu quis trazer para vocês? Porque ele diz, esse cara diz, que esse espelho, se você pudesse ver ao menos um minuto no centro de uma metrópole, de uma cidade, você iria assustar. Porque tem OVNIs, discos voadores, em cima de todo mundo. É como se não existisse privacidade. Todo mundo tem um disco voador em cima. E aí você chega a ser chega a incomodar de tanto disco voador. E aí a gente não tem a capacidade de enxergar. Mas ele falou que esse espelho ele faz com que as pessoas enxerguem. Então, e eu acredito nesse espelho, porque eu já noticiei um espelho parecido como esse. E aí ele tenta explicar que se você pudesse ver, você veria uma porrada não é planeta, mas você via uma porrada de plasma para tudo quanto é lado, uma porrada de disco voador para tudo quanto é lado, tá? E aí ele fala que por isso que nossos olhos são limitados do que a gente pode ver, tá? E ele fala que é esse tipo de vidro. E ele fala que isso aqui não é um vidro, isso aqui é um mineral. Ele fala assim, ó, isso aqui é um mineral, não é um vidro, né? É um tipo eu não sei explicar, eu não sou cientista, mas é um tipo de mineral, de composto que faz com que você enxergue. E aí eu trouxe essa animação para vocês porque é o que ele diz, ó, que você seria capaz de ver tudo isso aqui, ó. Uma cidadezinha pequena, você tem 4 discos voadores num campo de 1 quilômetro. Ele fala, é muito disco voador, é muita coisa. E ele fala, eu acho muito. Assim, eu dou um voto de confiança porque realmente, cara, realmente é muito disco voador. É muito disco voador. E aí ele fala sobre esses discos voadores aí, né? Tá vendo? Aí ele fala, coloca lá o acrílico e a coisa some. Aí beleza, né? Falando em acrílico, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha só, de onde saiu esse sujeito, né? Eu falo que é uma falha de Matrix, não, olha só. Aparece uma mulher, um prédio desaba, o cara tá recuando, tá correndo para trás, uma mulher curiosa tá olhando ali, né? Aí me aparece, olha só, me aparece essa pessoa aqui, ó, uma mulher caminhando, essa outra pessoa gravando. Temos 4 pessoas aqui, ó. Esse cara aqui gravando. A mulher caminhando tá aqui, ó. Tá vendo? 4 pessoas. Ó, a mulher tá aqui, a curiosa tá aqui, a outra pessoa caminhando tá aqui, o cara gravando, o outro gravando, e olha só o que vai acontecer, ó. Ó, o curioso tá aqui, aquela que tava no começo, né? As duas pessoas recuaram para trás, e olha o que vai acontecer. Olha, do nada, olha que me parece um cara, velho. Olha, não, sério, olha, meu, a pergunta que fica, onde apareceu esse cara? Não, sério, de onde apareceu esse cara, velho? Olha lá. E você vê o seguinte, ó, você vê o seguinte, o comportamento desse cara, olha só, tá todo mundo gravando, todo mundo aflito porque o prédio desabou, e o cara sério, o cara nem olhando para trás. O cara nem pra trás tá olhando, se vai cair algum destroço, não. O cara caminhando, né? E usando uma roupa,
uma roupa comum, né? É como se o cara estivesse se disfarçando, né? Ó, e sem emoção. Um rosto sem emoção, sem. Você tá vendo, ó? Um rosto sem emoção. O cara é caminhando, ó. A coisa mais bizarra do mundo, ó. Ele aparece e o rosto sem emoção. Meu, aí eu fico me perguntando como é que uns caras desses aparecem. Será que isso aqui é um bug do Matrix? Né? O pessoal chama de bug do Matrix. Na minha visão, pessoal, na minha visão, isso aqui, eu vou te falar uma coisa, um pensamento que eu tenho. Eu não sou o dono da verdade, mas é um pensamento que eu tenho. Existe uma. Nós não estamos sozinhos no universo. Eu acho que você já entendeu, né? Nós também não estamos sozinhos na Terra. Eu também acho que você entendeu isso aí. O que acontece é o seguinte: a Bíblia mesmo nos fala que existe reptilianos. A própria Bíblia fala, né? Raça de víboras, vós tem como pai o diabo. Porque quem criou esses reptilianos foi um anjo caído, que eu não vou falar o nome aqui. E aí a Bíblia fala sobre os reptilianos. E aí o que acontece? Os reptilianos eles ficam invisíveis. Eu não me pergunto, eu não conheço, mas eles têm algum tipo de tecnologia que eles se tornam invisíveis. Né? E aí o que acontece? É, eles estão difundidos no planeta inteiro, em todas as esferas e classes. Desde do topo, do topo, do topo até a base. Né? Só que não, assim, eles representam uma parcela da humanidade. Não é grande, mas representa uma parcela. Qual que é a moral da história? O que eu penso? Né? Provavelmente, né, ele não foi percebido pelas pessoas, ou né, o disfarce, alguma coisa acabou, ele se tornou visível e saiu caminhando, né? Eu penso o seguinte, ó, tá vendo? O cara não aparece aqui, ó, tem ninguém aqui, ó. De repente o cara me aparece. E você vê o quê? Você vê o quê? Apesar do disfarce, você vê o rosto, a feição, o cara totalmente sério, não se importando com com esse desabamento ali e caminhando, ó. E com o aparelho, ó, você vê que pode parecer, isso aqui pode parecer uma carteira, né? Mas um aparelho estranho no bolso, né? E você vê aqui, ó. Ou seja, provavelmente, né? Aquela velha história, né? Provavelmente, né? A câmera captou e o cara ficou fora. Ah, mas Humberto, isso pode ser um espírito. Isso pode ser um espírito que a câmera capturou e o espírito não sabe que foi dessa para melhor. Cara, cada um acredita no que quiser. Biblicamente falando, eu não acredito que seres humanos vagam pela terra. Por quê? Porque o espírito humano aguarda julgamento, tá? Agora, pode ser que tenha, pode ser que tenha entidades que perderam o seu corpo na era pré-diluviana e que de alguma maneira se manifestam na Terra. Existe essa possibilidade. Só que eu penso muito, cara, que isso aqui deve ser uma roupa comum para poder passar despercebido. Você vê a feição, a feição do cara é uma feição, tá vendo? Ó, comum, né? Você vê que não tem grandes coisas. E de repente, ó, ele vira, ele tá olhando para alguma coisa, ele vira e caminha, né? E caminha e some, né? E olha só, vamos voltar aqui. Ó, tá vendo? Não tem nada. A pessoa correu aqui, ó, tem nada aqui. Do nada me aparece esse cara aqui. Meu, a gente fala as coisas, ó, caiu, o prédio desabou, os caras estão gravando, parece gente curiosa, tudo. E de repente, ó, do absoluto nada, me aparece o cara aí. Então eu penso que tudo isso aqui tem a ver com o mundo, não vou dizer mundo espiritual, mas o sobrenatural. É algum tipo de tecnologia, pode ser até os extraterrestres, não os extraterrestres, né, pessoal, mas esses. Vamos chamar de extraterrestre para ficar mais fácil de entendimento. Todo mundo que sabe que marciano, grey, reptiliano nasceu na Terra, tá? Extraterrestre é anjo caído. Mas eu penso assim, anjo, né? Mas imagina o seguinte: imagina que isso aí seja um desses reptilianos. O cara vai se transmutar. Então é o que eu falo. Olha o tanto de coisa, meu irmão. O tanto de coisa que aparece. É gente sendo abduzida. Olha lá. O cara desespera. De repente, a mulher me volta. E cabelo todo estático, né? Ela olha pro lado, pra cima, sem entender e tenta correr. É o que eu falo, cara, o mundo, a coisa tá escancarada. A coisa, hoje em dia, cara, pisar fora de casa,
Até dentro de casa, sem proteção espiritual, é loucura, né? Então é isso que a gente já percebe. O mundo, ele tem muito mais segredos do que a gente possa imaginar. O próprio William Shakespeare dizia, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar, né? Então são coisas que vão além da compreensão humana, né? O que eu vagamente acredito. E você, o que você acha desse assunto? Comenta aqui embaixo. Comenta alguma história de alguma coisa que você acredita aqui na descrição para a gente poder conversar e debater sobre o assunto. E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Tenho certeza que você vai ser bem atendido. E que tem, assim, cara, se eu for explicar para você o que você aprende com o meu trabalho, você cai para trás. Você aprende criptomoedas, marketing digital, você aprende freelancer, você aprende o Mercado Livre, o OLX, toda a estrutura, o esquelético do mercado digital para você poder tomar uma decisão prudente, escolher aonde você vai atuar. Então eu acho que vale muito a pena, o preço está excelente, tem grupos de apoio, grupo de alunos, material de apoio, recomendo que você participe aí, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes e comenta aqui embaixo se você já passou por alguma experiência como essa aí, tá? Fique na paz.